Bom dia, meninas preciosas do Senhor, joia rara, a menina dos olhos de Deus. Vamos aqui dar início a mais um devocional. Vamos glorificar, engrandecer o Senhor, que o tempo todo Ele é bom. Hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero iniciar dando um testemunho e mostrando o quanto Deus é fiel, né? Ontem no devocional falei que das maravilhas do Senhor, né? De ter implantado no meu coração o desejo de atender, né? Mulheres, mães e cuidadoras atípicas, e que esse sonho está prestes a se realizar. E me recordo muito bem das minhas limitações, as minhas incapacidades quando eu iniciei a faculdade, e o quanto Deus se manteve na promessa. A cada semestre Ele me fazia lembrar e trazia à minha memória aquilo que me dava esperança. Então Ele sempre me lembrava por que Ele me colocou naquele tempo, naquele lugar, na faculdade e de psicologia. Era tudo muito confuso. Me deparei com a minha história, com algumas realidades, com alguns traumas guardados da infância, traumas como filha, traumas como amiga, como namorada, como esposa, como mulher, em todas as outras coisas. Mas o Senhor, Ele é especialista em colocar tudo no lugar. Mas foi difícil. Confesso que fui tomada por uma enorme depressão, como me deparei com tantas coisas guardadas dentro de mim, e sabendo que aquilo era necessário para um processo que o Senhor tinha. Enfim, ali fui sendo construída, reconstruída, quebrada, refeita nas mãos do oleiro, e o Senhor foi me lembrando que foi necessário eu passar por tudo que eu passei para ser um grande testemunho do Senhor, e que minha história, minha vida de superação, meus limites e meus traumas, ainda não sou perfeita, perfeito só foi um, mas que Ele ia usar. E aquilo passava a me preocupar, era tantos livros para ler, tanta coisa para estudar. Eu já era de idade avançada, me imaginando assim como Sara, né? Quando o anjo do Senhor foi lá e falou que Sara engravidaria. E talvez aquela risada de Sara, né? Na incredulidade humana de dizer, impossível. Talvez eu estava ali como Sara, em algum momento imaginando que aquela idade a qual eu estava, dado início ao início de uma faculdade tardia, mas através de uma dor. Eu costumo dizer para minhas pacientes, para as pessoas a qual eu evangelizo, que a dor nos faz crescer. Que o deserto, ele não é um lugar, uma estação, né? Ele não é um endereço fixo, ele é passageiro. O deserto é um lugar de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Eu digo que o deserto é o encontro face a face com o Senhor. É quando estamos no pó, é quando estamos no fundo do poço, que buscamos o Senhor de forma sobrenatural. Ir ao caminho, ao encontro com o Senhor, nem sempre é pelo amor. A maioria das vezes é pela dor. E por que evangelizar é tão importante? Porque podemos resgatar aqueles que estão em meio à dor, estão em escravidão. E voltando a isso, eu hoje sou realizada na minha área, na minha atuação, na minha profissão. Me recordo que há um tempo atrás, quando estava numa liderança pastoral, numa igreja, o Senhor soprava no meu ouvido e dizia que queria que eu ficasse com as crianças no Kids, né? E era muito forte, porque o Senhor sempre me tomava a estar com as crianças, a qual eu era chamada de tia Rô, né? Sempre chamada de tia Rô. Confesso que eu sempre gostei de ser chamada tia Rô, nunca me importei, né? Eu gosto de ser mãe, gosto de ser tia.
E ali o Senhor estava me crescendo para me que levasse a um lugar a qual eu trabalharia com crianças. E através disso surgiria, né, um caminho que me levasse ao projeto que o Senhor colocou para mim, que é trabalhar com mulheres, ser terapeuta, psicóloga especializada em mulheres. Só que o Senhor queria mais de mim, Ele queria mais, Ele queria que eu fosse também especializada, me especializasse em mães atípicas, cuidando da quem cuida, né, da cuidadora. O interessante é os caminhos que o Senhor nos leva. Diz que o Senhor escreve certo por linhas tortas. Não, o Senhor escreve certo pelas linhas retas. Quem torta o caminho, quem desgoverna o caminho, quem desvirtua o caminho, desconverte, somos nós. Mas o Senhor, Ele faz plano certo para nós. Assim como lá no jardim no Éden, era o plano perfeito do Senhor. E isso foi me levando, sabe, cada vez mais estar extasiada com aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E hoje, uma experiência de manhã orando ao Senhor, e todas as semanas eu consagro, o início da semana, eu consagro ao meu trabalho, eu consagro aos meus pacientes, às minhas crianças pacientes também, que eu costumo dizer que ao entrar na vida de alguém, não é por acaso. Nós precisamos entrar na vida de alguém para fazer a diferença. Porque onde o Espírito Santo habita, onde ele entra, tudo tem que mudar. Então precisamos ter esse olhar. De ao entrar na vida de alguém, é necessário fazer a diferença naquela vida. E eu sou grata ao Senhor por cada experiência que Ele me dá. Talvez me culpo por não ter esse devocional todos os dias. Não é para engrandecer, mas como eu disse ontem, né, e como eu digo em outros vídeos, né, não é de qualquer jeito. Nunca faça nada de qualquer jeito para o Senhor, sempre com excelência, né? Então eu não gosto de fazer o devocional na correria. Eu gosto de fazer o devocional meditando na palavra, naquilo que o Senhor quer usar. Hoje, por exemplo, eu abri o devocional para fazer uma leitura e fui tomada pelo Espírito Santo sem imaginar que eu iria trazer esse testemunho. E quando eu me vi, estava aqui falando. E aí eu acordo, como eu já falei para vocês, eu acordo 5 horas da manhã, eu levo a minha mãe para o trabalho. Mas antes de sair eu faço a minha oração, depois eu volto, continuo o devocional e aí já começa o movimento na casa. Enfim, hoje eu sentei no sofá quando eu acordei, às 5h30, e aí estava escutando a oração, comecei a orar ao Senhor, e na oração estava nos conduzindo a orar por áreas, né? Porque costumam colocar em oração e intercessão as áreas da nossa vida. E aí nesse momento, eu estava pedindo para o Senhor um socorro. E falei para Ele entrar numa causa em aspecto financeiro. E quando eu terminei a oração, mas ela foi tão simples, sabe? Foi tão simples porque de manhã eu sou tomada pelo sono. E aí eu sentada ali, né? Orei, fui levar minha mãe pro trabalho. E aí quando eu voltei, adoro ter uns 15 minutinhos às vezes de sono no ar, liguei o ar. Aí falei pro meu marido, eu falei, eu vou dormir 15 minutinhos, porque hoje entrariam 50 minutos mais tarde no trabalho. E aí eu entraria, aí eu falei, eu quero dormir um pouquinho, né, quero cochilar um pouquinho. Tinha dado um tapa na casa ontem, mas precisava ficar acordada, poderia ficar acordada assim, fazendo, né, o nosso devocional aqui, mas eu quis descansar ali um pouquinho. E aí meu marido abre a porta e fala assim, fofa, ele me chama de fofa, você me transferiu tal valor? Aí eu, não, meu Deus, né? Aí ele, só que quando a gente recebe notificação, eu recebo notificação da minha conta e mostra mais ou menos de onde veio, né, ali a notificação. Só que o que eu fiquei extasiada não foi um valor exuberante, foi
pela resposta do Senhor e pela forma que o Senhor usou, sabe? E aí eu falei, não, aí levantei, despertei, eu falei, ele foi na sala, e eu falei, não, abre isso. E ele abrindo e não abria direito, vai a conta e tal. Aí eu peguei e falei assim, nem tô em tempo de pagamento e tal. Eu falei, fofo, você não sonhou que eu depositei esse dinheiro pra você? Ele, não, fofo, acabou de chegar. Então abre. Aí ele pegou e falou assim, ah, já sei de onde veio o dinheiro. Meu marido, ele fez um saque de aniversário. E aí quando o senhor pediu o emprego dele, que ele entregasse esse saque, e que o senhor ia prover, né? E aí ele antes tinha feito esse saque aniversário. O que acontece? Quem faz o saque aniversário fica retido. No mínimo, acho que 2, 3 anos. Uma coisa assim. Não entendo muito bem disso. E não estava nos nossos planos. Quando ele pediu as contas, fez acordo, então tinha um dinheiro para a gente manter um tempo, mais esse valor, né, do fundo de garantia, que iria nos ajudar muito. Porém, depois que ele saiu, fomos pegos de surpresa que esse dinheiro não poderia ser usado. E aí fomos tomados por um certo desespero. Antes de lembrar que o Senhor, quem sustenta a palavra, diz que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. E aí fomos mantidos por quase 2 anos, na graça do Senhor, na palavra, porque estamos debaixo de uma palavra. E vivemos essa palavra. Ah, Rosângela, mas vocês viveram angustiados, vocês viveram preocupados? Sim, lógico que nós vamos preocupados. Um homem que traz o mantimento para casa, que é o provedor da casa, lógico que em algum momento ele passa por dificuldades, por dúvidas, né? Por desespero, por incapacidade, preocupações, lógico, a conta não para. Mas quando lembrávamos da promessa do Senhor, quando trazíamos à memória aquilo que nos daria esperança, retomávamos a nossa energia, nosso vigor, porque o Senhor dá vigor ao cansado, né? E aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que buscam o Senhor dá alívio. Então, nós estávamos debaixo do quê? De uma palavra. Então, nós vivemos 2 anos debaixo de uma palavra. E esse dinheiro seria uma causa um pouco impossível ao olho humano. E eu fazia propósito, fazia tudo. E na semana passada, ou foi na retrasada, começou a ter uma notícia que o governo ia começar a liberar, porém o caso deles ia ser a partir de julho. Bom, antes disso eu falei, vamos colocar um dos carros para vender, nós temos 2 carros, vamos colocar um dos carros para vender, para alinhar, acertar nossas contas. E aí ele veio, né, na semana agora que passou, ele veio com essa notícia, olha, fofo, eu acho que vão liberar a partir de julho e tal. Nossa, já deu, né, aquela esperança, alívio e tal. Só que aí, hoje na minha oração, foi assim, só que ainda nada é certo, né? Então, aquilo que eu não vejo com os olhos naturais, eu vejo com os olhos espirituais. Então eu já declaro que já deu certo. Eu já declaro que em julho, ou até mesmo antes de julho, tudo vai estar no lugar, nada faltando e nada quebrado, porque eu creio na palavra do Senhor e eu tomo posse na palavra do Senhor. E aí ele veio, quando ele falou assim, eu já sei de onde veio. Deus me deu um negócio assim, sabe, como fosse um desfibrilador. Aí veio muito rápido na minha mente. Por que o Senhor fez ele dizer, o marido perguntar, foi você que transferiu esse dinheiro para minha conta? Por que não tá no meu nome a conta, o dinheiro da conta? Mas o Senhor me fez lembrar daquela singela oração. E a minha oração foi essa. Na minha simples oração, eu orei ao Senhor que o Senhor destravasse essa causa do seguro de desemprego, fundo de garantia. Que o Senhor enviasse socorro para nós, né? Que a gente fosse liberado esse dinheiro. Tudo bem, o dinheiro total não foi liberado, mas foi um sinal do Senhor. Foi um sinal do Senhor, creia na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando não sabemos orar, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Às vezes você só chora, não consegue orar. Mas o Espírito Santo de Deus dá legalidade para que ele faça morada, porque aquilo que eu disse, onde o Espírito Santo habita, as coisas têm que mudar. Então o Espírito Santo habita, nós temos que convidá-lo todos os dias.
sabe? É um alimento. Se a gente não comer, a gente não mantém em pé. Se a gente não beber água, a gente morre. É assim a palavra do Senhor. Por isso que alimentar de dia, de tarde, de noite. E eu fiquei tão impactada que o Senhor falou para mim assim: ei, eu ouvi a sua oração. Sabe, até propósito eu já tinha feito, tá assim como Daniel, que o Senhor falou: eu escutei a sua oração no primeiro dia. Eu tenho certeza, não importa se eu fiz campanha 3 meses, 4 meses, 1 ano, 1 dia. O Senhor falou que ouviu a oração. É assim como o Senhor vai fazer com você, está fazendo. Ele está ouvindo a sua oração. Não importa se está doendo, não importa se está difícil, não importa se aos olhos humanos possa estar demorando. Deus não tarda, Ele não falha. Ele é perfeito. Ei, eu tô aqui emocionada, não é porque foi um valor exuberante, gente. Não foi um valor exuberante, mas foi o sinal e a mão de Deus pela resposta que Ele deu. Por aquela simples oração. Eu estava ali, quando eu orei, eu estava, sabe quando você está cansada? Eu sentei no sofá leve assim, comecei a orar, escutando a palavra do Senhor, orando por cada intercessão, orando pelas intercessões pedidas, pelas pessoas, sabe, pelas famílias, pelos casamentos, pelos filhos, pelo trabalho. Mas eu fiz essa simples oração: Senhor, coloque a mão nessa causa, da causa ganha, move esse processo, né? Libera esse dinheiro. E aí veio esse sinal. Então hoje eu tô tomada por esse testemunho e eu quero aqui fortalecer a sua fé, minha amada. Sabe, eu engrandeço a Deus por uma vaga de garagem, uma vaga de estacionamento, quando eu estou atrasada, alguma coisa. Eu já falei isso para vocês. Agradeço o Senhor pelo mínimo, porque o muito Ele fará. O pouco com Deus é muito, sabe? Precisamos estar na presença, precisamos alimentar mais e mais o Senhor. Eu quero deixar aqui esse testemunho abençoado que vinha te edificar, porque eu estou cheia para que eu possa glorificar, porque fala que a gente tem que sim dar testemunho. Somos o livro, o verbo vivo do Senhor aqui nessa terra. Somos o livro do Senhor, o testemunho vivo aqui nessa terra. Não te cale, ainda que você ache que seja insignificante o teu testemunho. Abra a boca, Efatá, abra-te a boca e declare que o Senhor é o Senhor da tua vida, o Senhor da tua salvação, o único e suficiente Salvador da tua vida. Declare a fé ao Senhor Jesus Cristo e deixe que Ele faça, ainda que a tua fé seja o tamanho de um grão de mostarda. Regue ela todos os dias para que venha crescer, que venha frutificar, que venha ser um campo fértil no Senhor. Amém, minha amada? Quero deixar aqui, Senhor meu Deus, a minha eterna gratidão. Pai, apresento aqui, Senhor meu Deus, esse testemunho que nem deu tempo de fazer o devocional, mas que esse testemunho, Senhor, venha edificar as tuas servas, Pai. Assim como hoje eu estou emocionada, não com dor, mas com alegria de poder servir o Senhor e dizer que o Senhor é bom o tempo todo. Assim como o Senhor foi comigo nesta manhã, Pai, eu não sei qual que é a causa, qual que é a necessidade das tuas filhas, mas eu sei que o Senhor não está com a mão encolhida, para que não tome, Senhor, a dor, que não tome a causa, Senhor, que não vai arrumar a bagunça que Satanás fez, porque eu sei que o Senhor é poderoso na batalha, que o Senhor envia teus anjos, Senhor, ao favor das tuas servas, das tuas meninas, que o Senhor coloca debaixo das asas e cobre com as penas. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, que o Senhor toque nas feridas, nas emoções, Senhor, que o Senhor venha sarar as suas meninas, que o Senhor venha dar um sopro de vida aos que estão cansados, Senhor, que o Senhor venha levantar o caído, o enfraquecido, venha dar força, venha dar vigor. Senhor meu Deus, Pai querido, aumenta a fé das tuas servas, Pai. Espírito Santo, assim como o Senhor tem aumentado todos os dias as minhas, sabemos que o caminho, Senhor, não é fácil, mas sabemos que o Senhor está conosco todo o tempo, de dia, de tarde, de noite. O Senhor não abandona. Na tua palavra diz que ainda que uma mãe abandone, o Senhor jamais abandonará. Senhor meu Deus, venha, Pai querido amado, Senhor, reafirmar a nossa identidade em Cristo Jesus. Pai, venha mostrar, Senhor, a obra perfeita daquilo que o Senhor nos chamou para estarmos aqui nessa terra.
Que não sejamos semente oca vazia, papaizinho querido. Eu quero te agradecer e apresentar cada causa. Entra nos casamentos, Pai, restaura. Entra nas finanças, restaura a finança, Paizinho querido, amado. Entra nas emoções, Pai. Arranca todo o transtorno que o inimigo tem lançado contra tuas filhas. Síndrome do pânico, Pai, ansiedade, Pai, depressão, espírito suicida. O câncer, Pai, arranca da raiz, Pai, vai entrando no pulmão, nos ossos, na carne, na veia, no sangue, Senhor, na mente, Pai querido, amado, todas as emoções. Oh Espírito Santo de Deus, todos os sentimentos seja colocado em tuas mãos, depositado em ti, Pai. Eu te agradeço, Pai. Espírito Santo, amado e querido, ensina-nos a, Pai, ser aquilo que o Senhor projetou para que a gente venha ser. Que não olhemos nem para a direita nem para a esquerda, mas louvamos e engrandecemos o teu nome. Já desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh meu Deus, que alegria é poder servir, estar com o Senhor, caminhar lado a lado com o Senhor. Aqueles que caminham semeando com lágrimas voltarão colhendo seus feixes e júbilos de alegria. É assim, é um choro de alegria, porque eu amo o Senhor e o Senhor me ama, o Senhor te ama. O Senhor tem cuidado de tudo, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Amém? Um beijo e até a próxima.